Para entendermos as diferenças entre os tipos de linguagem, nós precisamos primeiro definir o que é linguagem. Mas afinal de contas, o que é linguagem? E aí pessoal, beleza? Professor Guga Valente na área, aqui mais uma vez com você no Brasil Escola, para a gente falar sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Antes da gente começar a esclarecer as diferenças e as semelhanças entre esses tipos de linguagem, deixa eu te convidar aqui para se inscrever no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda, e também assinar as notificações para ficar sempre em dia com o melhor conteúdo de redação que hoje tem aqui no Brasil Escola. Muito bem, a pergunta que eu fiz inicial foi o que é linguagem? Muitas pessoas têm dificuldade de definir a diferença, por exemplo, entre língua e linguagem. Bom, para a gente pensar primeiro em linguagem, vamos pensar em comunicação. E vamos entender que a linguagem é, na verdade, qualquer tipo de meio utilizado para estabelecer uma comunicação. Então, a gente tem uma linguagem, por exemplo, que pode ser emitida por meio de sons. Eu tenho uma linguagem que pode ser, por exemplo, feita por meio de escrita, mas eu também posso ter uma linguagem que é feita por meio de cores, por meio de imagens. Então essas informações todas a gente vai chamar também de linguagem, exatamente porque linguagem é aquilo que estabelece a comunicação. Quando a gente fala de linguagem verbal, por exemplo, a gente está se referindo àquela linguagem que se utiliza de palavras, sejam essas palavras escritas, sejam essas palavras oralizadas. Então, como exemplo de linguagem verbal, a gente tem esta aula aqui. Eu estou utilizando a linguagem verbal para falar com você, que é o meu receptor, você que é meu interlocutor neste momento. Estou utilizando a linguagem verbal para me fazer compreender. Bom, então quando a gente se refere à linguagem não verbal, nós estamos falando daquela que não se utiliza desses elementos escritos, né, da palavra escrita, ou seja, aquela linguagem que não se utiliza da língua, né, para poder estabelecer a comunicação. Nesse sentido, os melhores exemplos que a gente tem aí no cotidiano, e aí a gente vai ver isso mundo afora, é a linguagem que tem no trânsito, a linguagem das placas de trânsito, que muitas vezes não se utilizam de palavras, não se utilizam da linguagem verbal. Então, uma linguagem, por exemplo, que tem uma seta indicando uma determinada direção, né? Indicando para o motorista que só aquele sentido agora é possível. Nós temos ali uma seta, nós temos um círculo vermelho, nós temos um fundo branco e isso é universal, né? Então as placas de trânsito, elas têm aí uma linguagem semelhante em vários lugares do mundo, exatamente para que as pessoas possam reconhecer que em qualquer lugar aquilo vai significar basicamente a mesma coisa. Então, linguagem não verbal naquele momento, porque é um símbolo que está sendo empregado ali e não uma palavra para poder dizer algo. Por sua vez, sobra a linguagem mista, também conhecida como linguagem híbrida, que é, na verdade, a mistura da linguagem verbal e não verbal. Então, por exemplo, quando a gente pega um panfleto na rua, ali a gente não tem só palavras, a gente tem uma preocupação com o design. As cores ali podem dizer algo para a gente, né? As cores podem, por exemplo, ser as cores da empresa. E aquelas cores têm significado dentro da escala cromática, dentro do design, dentro da arte, né? Essas coisas têm sentido, têm significado também. Então, se eu vou ao supermercado fazer compras e procuro, por exemplo, por um leite sem lactose, é provável que eu vou encontrar aquela caixa alaranjada, independente da marca. Então, isso meio que se convenciona, né? E isso é um pouco também da linguagem não verbal interferindo com a linguagem verbal. Mas é como exemplo, assim, bem legal, eu trouxe aqui uma imagem genérica, né, de uma história em quadrinhos, aí coloquei aí, tem uma super-heroína, e tem uma imagem não verbal, ou seja, tem a linguagem do desenho, tem a linguagem das cores, tem a linguagem do traço, né? E tem também aí uma onomatopeia que indica, né, um som, ou seja, eu tenho a palavra escrita, e ainda que seja uma onomatopeia, a imitação de um som, de um soco, por exemplo, ou de um golpe, e aí essas duas linguagens se acoplam, elas funcionam juntas aí para poder formar essa imagem. Em redação a gente costuma utilizar então a linguagem verbal predominantemente, mas eventualmente a gente pode citar alguns exemplos ali que podem remeter à cabeça do nosso leitor a linguagem não verbal e também a linguagem mista, tá? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais para acompanhar a gente mais de perto
e sempre saber aquilo que está rolando de novo no mundo da educação e dos estudos. Valeu demais, até a próxima!